Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós vamos falar hoje sobre o gênero lírico. Espero que você tenha visto os vídeos anteriores sobre o gênero épico. Se você não viu, corre lá e vê os vídeos sobre o gênero épico primeiro, porque pode ser que na aula de hoje você tenha dificuldade para acompanhar alguma coisa, né? Como essa aula aqui é sequência da aula anterior, certo? Pega também papel, caneta, pega o seu livro didático, tá? Esse conteúdo tá lá na página 38, capítulo 3, ok? Então, eu vou usar alguns exemplos aqui do próprio livro didático, e aí, se a visualização do vídeo aqui não estiver legal, você pode acompanhar lá pelo seu livro didático, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos começar nossa conversa aqui. Bom, não sei vocês, mas nesses tempos de pandemia, a gente acaba pensando bastante sobre várias coisas, né? A gente recebe uma enxurrada de informações sobre o corona, sobre tudo que esse vírus está causando, e tudo isso nos leva a determinadas reflexões. E eu tenho buscado algumas leituras, não só de informação, não só do campo das coisas literais, né? Mas algumas leituras no campo da arte, né, para a gente trabalhar um pouco essa questão do emocional, do psicológico, pensar sobre tudo isso de uma forma um pouquinho diferente. E nessas leituras que eu tenho feito, eu esbarrei num poema do Fernando Pessoa que me levou a algumas reflexões interessantes, por isso eu trouxe ele aqui para vocês. O poema é intitulado Tenho Tanto Sentimento, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Tenho tanto sentimento, que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. É essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Acho que eu pulei uma estrofe ali, tudo bem. Qual, porém, é a verdadeira e qual errada, ninguém nos saberá explicar. Que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Por que esse poema me levou a algumas reflexões nessa época aí tão estranha que a gente está vivendo? Porque nós estamos vivendo uma vida vivida e a todo momento a gente fica pensando na vida pensada, né? Naquela vida. E se não tivesse pandemia, o que eu estaria fazendo? Como é que estaria o meu trabalho, as minhas relações com as pessoas, né? O meu lazer? Ou as outras pessoas, o que estariam vivendo, quais dificuldades que estariam sendo evitadas, enfim, a gente fica a todo momento pensando nessas hipóteses, né? E aí por isso que eu lembrei desse poema, que eu li esse poema, que ele mexeu comigo. E esse poema, por que eu trouxe para a aula então, né? Além dessa relação, dessa reflexão que ele me causou, eu trouxe para a aula de hoje porque gênero lírico é poema, é poesia, né? O gênero lírico, ele traz uma expressão individual e subjetiva sobre uma determinada questão, sobre a vida, enfim. E é diferente do gênero épico justamente por isso. Vocês lembram que o gênero épico, ele trabalhava com a coletividade? Né? Então, era sempre um herói que representava todo o povo. Né? O objetivo ali era divulgar, transmitir os valores da polis, ou seja, do estado, da cidade. Né? Então, esse era o objetivo maior. Tinha um narrador que contava os feitos heróicos de um herói que representava essa coletividade. No gênero lírico, não. O gênero lírico, ele não trabalha com coletividade, ele trabalha com expressão individual, tá? Então essa é uma diferença assim muito grande, muito importante quando a gente fala desses dois gêneros. E no começo lá, no seu surgimento, o gênero lírico era acompanhado, era caracterizado pelo acompanhamento da música. Então os poemas eram recitados com o acompanhamento de um instrumento de corda, que é esse daí, né, que é a lira, tá? Então é fácil, né, a gente lembrar aí dessa associação. Depois, lá no Renascimento,
esse vínculo com a música, ele foi não desfeito, né? Mas ele foi aos poucos sendo separado, certo? Então hoje, né, nem sempre os poemas são acompanhados de música, né? Então no Renascimento que houve essa separação ali. Mas até hoje a gente continua falando, né, nomeando dessa forma, porque os poemas têm uma musicalidade, né? Eles, embora não sejam acompanhados de música, acompanhados de instrumentos musicais, eles trazem essa musicalidade tão importante. Formas da lírica. Existem algumas estruturas fixas da lírica, tá? Do gênero lírico, que são utilizadas aí pelos autores. Então eu tenho a elegia, a écloga, a ode e o soneto. Esses três primeiros aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas tenho certeza que vocês já leram, já ouviram falar dessa forma chamada soneto, que é a forma mais conhecida, mais famosa e mais importante também, né? Mas vamos ver o que são essas outras formas aqui. A elegia, ela é um poema surgido na Grécia Antiga que vai tratar de acontecimentos tristes, geralmente relacionado à morte. Pode ser a morte de uma pessoa pública, né, uma pessoa querida, enfim. Então, elegia, lembra que é um poema sobre tristeza, tá? Associado à tristeza. Écloga é um poema pastoril que vai retratar a vida no campo, né? Então, vai se referir a essa cena bucólica aí. A gente tem as éclogas sendo muito características ali do século XVI até o século XVIII. Aí nós temos a ode. Ode lembra de grandiosidade, tá? Ela também foi originada na Grécia Antiga e vai exaltar valores nobres. Ela é feita assim em tom de louvação, ou seja, ela é feita para enaltecer algo. E o soneto, que é essa forma aí que provavelmente vocês já leram, já conhecem, ele é uma estrutura fixa composta por 2 quartetos e 2 tercetos ao final, tá? Vamos ver um exemplo aqui de soneto para isso ficar mais claro para vocês. Fanatismo. Esse é um soneto da Flor Bela Espanca, uma poetisa espanhola. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Gente, pensa na paixão dessa mulher para escrever esse poema, tá? E é importante destacar o seguinte, eu acho isso muito legal quando a gente fala de poemas. Nós não estamos falando da autora, do poeta ou da poetisa, nós estamos falando de um eu lírico, tá? Então, quando vocês fizerem alguma coisa errada, você fala assim, não fui eu, foi o meu eu lírico, porque o eu lírico é essa voz que fala ali no poema, tá? Então, quem está apaixonada não é a autora ali, não é Flor Bela Espanca, é o eu lírico que fala nesse poema. É um soneto bem bonito, eu gosto bastante desse soneto aqui, né? Acho ele bem interessante. E vejam só, né? As duas estrofes iniciais ali, elas são quartetos, tá? E se a gente for analisar o que a autora apresenta aqui, o que o eu lírico apresenta, a gente tem um eu lírico feminino que vai revelar a força do amor. É um amor intenso, né? Um amor que arde. Nossa, os olhos ficam cegos de ver a pessoa amada. Ela é a razão do viver, ela já é toda a vida da pessoa, né? Então, algo bem intenso aqui, um sentimento bem intenso. E aí, ó, vejam na segunda estrofe.
Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Que livro é esse, gente? Que história é esse? É a história desse amor arrebatador, desse amor que faz a pessoa perder a cabeça, né? Então ela tá tão apaixonada que ela quer ficar ali lendo o livro, né? Admirando a pessoa amada até o fim dos tempos. E aí depois que nós já temos, né, o desenvolvimento do tema nessas duas primeiras estrofes, eu vou ter aqui uma espécie de conclusão nos dois últimos tercetos. Então, vejam que tem umas aspas ali. Essas aspas representam o que alguma pessoa poderia dizer para o eu lírico, né? De que, olha, no mundo tudo passa, tipo, esse amor que você está sentindo aí, né? Daqui a pouco ele acaba. Mas o eu lírico se contrapõe a essa possível fala ali, dizendo que o amor que ela sente é demais, gente. Que o sentimento que ela sustenta ali, ele vai além. Ele é como Deus, ele é princípio e fim, né? Então pode acabar tudo, pode voar mundos, morrer astros, que esse amor vai permanecer porque ele tem uma outra lógica, não é essa lógica aí das outras pessoas ou da fragilidade do mundo. Então vejam com que intensidade aqui, né, que esse eu lírico vai desenvolver essa temática amorosa. Então não há acontecimento capaz de enfraquecer ou de destruir esse amor, S2, coraçãozinho ali, e o fanatismo que intitula o poema é esse fanatismo de um amor incondicional, um amor que não tem fim, um amor que não tem explicação, né, e que é arrebatador mesmo. Beleza. Gente, vocês estão percebendo aqui que o gênero lírico, ele tem ritmo, ele tem sonoridade, né? Ele lembra a música como a gente já falou. E o ritmo, ele é algo, a gente poderia definir ele como um movimento regular, repetitivo, né? Então só tem ritmo quando tem uma certa regularidade, uma certa repetição. Então, na música, a gente vai explicar o ritmo pela diferença entre forte e fraco, né? Ou aqui na poesia, pela alternância entre acentos e pausas, né? Sílabas, essa alternância aí entre o uso de sílabas átonas, sílabas tônicas, tá? Quem toca algum instrumento sabe mais disso aqui do que eu, né? Porque o ritmo na música tem uma importância e ele tem a ver com essa história aí dos tempos fortes, tempos fracos. Não sei se tem alguém que toca bateria aí. Gente, ó, na bateria a gente estuda um negócio que é chamado de acentuação. Então, a acentuação é quando eu acentuo algo, quando algo fica mais forte, quando a batida fica mais forte. E é isso que ajuda a criação do ritmo, a manutenção do ritmo, tá? Então, vejam que a música e a poesia têm isso em comum. E é super legal a gente perceber essa questão. Vamos ver aqui um poema, tá lá no livro de vocês também, na página 39, que é um poema do Álvares de Azevedo. Meu sonho, eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão, por que brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Conseguiram visualizar aqui a imagem que é suscitada por esse poema? Né? A gente fica imaginando aqui esse cavaleiro, né, com essa espada na mão, cavalgando, numa cena meio nebulosa, né? Então esse poema faz referência a isso e ele tem um ritmo, né? Pela minha leitura aqui, espero que vocês tenham conseguido perceber todo esse ritmo do poema. Então não dá para pensar assim, foi aleatório, o autor lá fez de qualquer jeito. Não, gente, né? O cara pensou muito bem aqui que palavras que ele ia utilizar, quantos versos ele ia colocar para
causar esse efeito rítmico no poema dele, tá? Outra noção importante, além da noção de ritmo, quando a gente fala da estrutura dos poemas, é a noção de metro, que diz respeito ao número de sílabas métricas de um verso. Então, quando a gente está lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, nós aprendemos a separar as sílabas, certo? Nos poemas é também importante que a gente consiga identificar a separação silábica para identificar essa questão do ritmo sendo construída. E essa identificação das sílabas poéticas no verso é chamada de metrificação. Só que não é igual à separação silábica gramatical, certo? Porque aqui a gente vai contar apenas até a última tônica. Então, no poema que a gente leu, ficaria assim, ó, Cavaleiro das Armas Escuras. E ali, a sílaba final, que é átona, né, que é a mais fraca ali, a gente ignoraria na contagem ali da metrificação. E vejam aqui que eu separei, né, marquei em vermelho as sílabas tônicas, tá? Outra coisa importante quando a gente fala de metrificação. Às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Vamos ler esse poema, daí a gente vê esse fenômeno. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Além de eu ter essa consideração apenas até a última sílaba tônica final, eu posso ter esse fenômeno chamado elisão, que é quando eu junto duas sílabas gramaticais ali pela sonoridade, tá? Então a gente, embora sejam sílabas gramaticais diferentes, na fala, né, no poema, elas acabam ficando numa mesma sílaba, né? Então, por exemplo, ali, da aurora, você fala dau, tudo de uma vez, né, pro poema manter a musicalidade. Outra coisa importante também nos poemas, a questão da rima. A rima quer dizer coincidência ou semelhança de sons a partir da última vogal tônica no fim dos versos. Olha um outro exemplo aqui que tem uma rima interessante. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então, é fácil a gente identificar, né, quando há rima num poema, porque há essa semelhança sonora aí que dá um ritmo, né, um aspecto bem interessante para a construção do texto mesmo. Alguns outros aspectos estruturais da poesia que são importantes também da gente falar. Nós temos vários tipos de estrofe, ok? Dependendo do número de versos, uma estrofe vai ter uma denominação aqui diferente. Então, por exemplo, um verso, uma estrofe composta por 2 versos é chamada de dístico. 3 versos, terceto. Aí nós temos o quarteto, temos o quinteto, temos o sexteto, ou também chamado de sextilha, a sétima, ou também chamada de septilha, a oitava, a novena e a décima, ok? Então, são os tipos de estrofe que nós temos, né? Como eu falei para vocês, o soneto, que é a forma mais conhecida, mais famosa, aí, a forma fixa, tá? Ela é composta ali de 2 quartetos e 2 tercetos, né? É assim que os versos são agrupados. Mas, gente, não necessariamente que os poemas têm que seguir aquelas estruturas fixas ali, tá? Ou tem que ser uma ode, ou tem que ser uma ecogla, ou tem que ser um soneto. Não, há há poemas que não seguem essas estruturas fixas e tá tudo certo, beleza? Metrificação. Então, de acordo com o número de sílabas métricas, que são as sílabas poéticas e não as sílabas gramaticais, eu também tenho alguns nomes particulares aqui, ó. Eu tenho a redondilha menor, quando eu tenho 5 sílabas poéticas ali, a redondilha maior, quando eu tenho 7 sílabas poéticas, o decassílabo, quando eu tenho 10 sílabas poéticas, e o alexandrino, ou dodecassílabo, que é quando eu tenho 12 sílabas poéticas, tá? Os Lusíadas, por exemplo, ele é todo escrito em versos decassílabos. Gente, imagina a trabalheira, né? Então, não é algo aleatório, é algo que o autor pensou muito bem para que, né, cada verso tivesse ali um número fixo de
10 sílabas poéticas, para coincidir ali tudo, né? Então, se vocês já deram uma folhada, no outro vídeo eu mostrei aqui o livrinho, né, dos Lusíadas. É um poema, não é tão curtinho assim, não, né? Então, imagina o trabalho que deu para o cara fazer aquela montoeira de versos ali, né? Todos em decassílabos, com todo esse cuidado aí para manter a musicalidade do poema. Tá, mas lembra que nós não estamos falando do gênero, eu dei esse exemplo, né? Nós não estamos falando mais do gênero épico, agora estamos falando do gênero lírico, tá? Embora, né, o gênero épico também tenha essa escrita aí em versos, né? Ainda não estamos falando da prosa. Beleza, gente, se vocês confundirem aí em alguma coisa, pode fazer a sua pergunta lá no Google Classroom, tá? Que eu estou aqui para desfazer, de repente, alguma confusão aí que, né, que aparecer na sua cabeça, né? Porque os conteúdos, eles se entrelaçam, né? Um tem a ver com o outro, mas é importante a gente fazer essas separações, tá? Quanto às rimas, gente, as rimas, elas podem ser pobres ou ricas. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Tudo que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente, a perna assim jogada e o braço, o claro, olhar preso no meu perdidamente. Ai, gente, eu não sei o que acontece, mas esses poemas aí, ó, que eu selecionei e os que o livro didático trazem, ó, coincidiu de todos terem essa coisa assim amorosa, né? Esse sentimento, não sei, tem alguém apaixonado aí? Bom, vamos analisar as rimas aqui, voltando. Raro e claro, adolescente, perdidamente. Gente, vocês conseguem reconhecer que classe gramatical aqui pertence raro e claro? Pensa aí. E adolescente e perdidamente? Raro, que rima com claro, tem a mesma classe gramatical. Então, são dois adjetivos, né? Raro é uma qualidade, é um adjetivo que qualifica alguma coisa. Da mesma forma, o claro, né? Qualifica, adjetiva alguma coisa. Como eles têm a mesma classe gramatical, eu posso falar que eu tenho aqui uma rima pobre, tá? E aí, quando eu tiver palavras de classes gramaticais diferentes, eu vou ter a rima rica, que é o exemplo de adolescente com perdidamente. Adolescente é um substantivo, perdidamente é um advérbio. Então, são duas palavras de classes gramaticais diferentes. Então, dá a entender, assim, que a rima rica é mais difícil de ser encontrada, mais difícil de ser feita, tá? Então, por isso essa diferença aí de rima pobre ou rima rica. E tem uma outra diferença também entre as rimas, que são rimas toantes e rimas soantes ou consoantes. Quando eu tiver uma rima que vai ser baseada apenas na coincidência de vogais, por exemplo, vivo e dia, tem só o i ali que coincide, eu vou ter rimas chamadas de toantes, tá? E quando eu tenho as rimas que vão envolver não só as vogais, mas também as consoantes, eu tenho as tal das rimas soantes ou consoantes, né? Fácil de lembrar. Beleza. Um outro aspecto importante quando a gente fala de estrutura da poesia ou estrutura dos poemas, né? Quando eu falo do nome do gênero, eu falo poema, tá? Tá aqui poesia porque o próprio livro traz dessa forma. É a questão da disposição delas ao longo do poema. Então, às vezes eu vou ter uma organização bem bonitinha, digamos assim, às vezes não, tá? Então, vamos ver os tipos aqui que eu tenho. O primeiro tipo são as rimas emparelhadas ou paralelas. Vamos ver um exemplo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei um grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Aqui um poema do Castro Alves, para diferenciar um pouquinho. Chega de amor agora, vamos falar de outras coisas, né? Ele traz uma musicalidade interessante e vejam que as coincidências ali, ó, então, rima A, aí depois vem a B, que é diferente, aí vem a C, que fica juntinho com a C, e depois a B, que rima com a outra ali,
que estava antes, né? Então, com essa estrutura aqui, eu tenho as rimas emparelhadas, ok? Então, os versos ali, né? Eles rimam 2 a 2 e a e a C estão, então, emparelhadas, estão juntinhas, certo? Vamos para o próximo tipo aqui. Eu posso ter, gente, rimas intercaladas, interpoladas ou opostas. Vamos ver o exemplo. Quando a valsa acabou, veio à janela, sentou-se. O leque abriu, sorria e arfava. Eu, viração da noite, a essa hora entrava e estaquei, vendo-a decotada e bela. Um trecho de um poema aqui do Alberto de Oliveira. Então vejam, janela rima com bela, arfava com entrava, né? Então eu tenho ali os versos dos dois extremos que vão rimar entre si, né? E os do meio também rimar entre eles, né? Então esse esquema ABBA é o esquema das rimas intercaladas. Aí eu tenho mais um tipo, que são as rimas cruzadas, entrecruzadas ou alternadas. Vamos ver o exemplo aqui com o poema do Olavo Bilac. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, bem bonitinho, né? AB, AB. Então, rimas alternadas aqui. Nem tem muito o que explicar, né, gente? É só a estrutura que diz por si só. Aí eu tenho as rimas encadeadas. Olha só o exemplo de um poema do Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Quanto a ninfa é venturosa, essa rosa delicada, invejada no teu peito, satisfeito a ver o amor. Vocês perceberam aqui, ó, que o osa aparece ali no final do primeiro verso, e daí ele é recuperado já no começo do segundo verso, e aí aparece uma outra estrutura, e essa rima é recuperada ali no começo do verso seguinte, né? Então eu tenho um encadeamento aqui de rimas que dá uma musicalidade, né? Uma lógica, digamos assim, no poema bem interessante. E por fim, nós temos as rimas misturadas. Esse tipo de rima é legal, porque não tem estrutura não, tá? Tem rima, mas não tem aquela estrutura fixa, né? A coisa vai aparecer misturada mesmo. Olha o exemplo de um poema da Helena Collodi. Quando passo por diante de teus olhos, falando com a fingida animação, oculto na folhagem das palavras a flor do coração. Então eu tenho rima A, rima B, rima C, rima B. Só a rima B ali que vai aparecer de novo, as outras são meio aleatórias, né? Então, nesse caso, eu tenho rimas que são misturadas. Posso ter caso em que nada rima com nada? Posso ter caso que nada rima com nada. Não necessariamente, como eu falei no início, os poemas vão seguir estruturas fixas e não necessariamente eles vão ter rimas. Há poemas que não tem rima nenhuma e tá tudo certo, gente. Não é por isso que ele não vai se enquadrar no gênero. Então vamos ver um exemplo aqui bastante interessante de um poema do Carlos Drummond de Andrade que apresenta essa estrutura totalmente sem rima. Não há nunca testemunhas, há desatentos, curiosos muitos. Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscara? Se morro de amor, todos os ignoram e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata. O próprio amor se esconde, ao jeito dos bichos caçados. Não está certo de ser amor, há tanto lavou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava, e resta, perdida no ar, porque melhor se conserve uma particular tristeza, a imprimir seu selo nas nuvens. Gente, não rimou nada com nada aqui, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? O poema consegue atingir o objetivo de ter uma expressão individual, subjetiva, sobre alguma coisa, né? Geralmente sobre um sentimento com relação ao mundo, enfim. E nesse caso, quando eu não tenho nada que rima com nada, eu vou ter versos brancos, ou seja, versos sem rima, né? E os versos brancos, eles são muito comuns no modernismo brasileiro.
tá? Que foi um movimento que não se preocupava tanto assim com a forma, né? Ele queria mais saber, digamos assim, do conteúdo e a forma ficava lá para um segundo, terceiro, quarto plano, ok? Gente, acabou nossa aula de hoje, nossa aula mais curtinha, tá? Hoje eu não me empolguei tanto de comentar, né, todos os poemas aqui, porque senão essa aula não teria fim, né? Mas os poemas podem ser apreciados melhor aí por vocês, tá? Leiam e releiam, né? Pensem, interpretem, ok? Que é muito legal isso na poesia, né? Os poemas não podem ser lidos com pressa. A gente precisa ler, reler, pensar, repensar, né? Então é bem legal isso do gênero lírico, tá bom? Gente, agora façam as atividades lá que eu vou indicar para vocês e não se esqueçam de elaborar uma pergunta e postar lá no Classroom sobre a aula de hoje, ok? Que está compondo a nossa avaliação, tá? Essas perguntinhas. Qualquer dúvida, entre em contato, fiquem bem e espero ver vocês logo, 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 em breve. Espero que essa pandemia acabe logo, tá bom? Tchau, tchau!